Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e este é o Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar novamente de cinema, novamente sobre os filmes que estão rolando em cartaz aí na cidade do Rio de Janeiro e em rede nacional também. E eu quero falar hoje do filme de M. Night Shyamalan, intitulado Batem a Porta, baseado no romance O Chalé do Fim do Mundo, de Paul Tremblay, né? Eu falei todos os nomes logo de uma vez antes que eu esquecesse de algum, né? E esse cara aí, né, o Shyamalan no caso, né, que tem esse nome complicado pra caramba, eu nunca consigo falar o nome desse cara, né? Eu tive que dar uma lida, eu tive que ter uma colinha aqui pra poder falar o nome dele, né? O cara é conhecido, né, por vários filmes, né? O James McAvoy já trabalhou com ele, o Bruce Willis, né, o Samuel Jackson, né, aqueles filmes tipo Vidro, tipo aqueles filmes dele, né, que são muito, como é que eu posso dizer, são filmes de suspense, né, um suspense bem estranho, sempre trabalha uma temática muito complexa, muito inusitada, entendeu? E algumas pessoas até enquadram isso no gênero de terror, embora eu não compartilhe dessa opinião. Eu acho que esse diretor de cinema ele é uma coisa um pouco diferente disso, tá? Que tem filmes de terror, por exemplo, filmes que falam do diabo, filmes que falam de exorcismo, entendeu? Isso é uma coisa, isso é aquele terror raiz, né? O Shyamalan é uma coisa mais complexa. Ele é um suspense psicológico, de repente, né? Muito forte, né? Um drama psicológico e um filme de muito suspense, né? Regada a bastante violência, mas eu acho que ele não se enquadra na categoria de terror, de repente, né? Mas o que tem esse filme, o que esse filme ele tem de interessante? Vamos falar um pouquinho do plot dele, vamos dar uns spoilerzinhos aqui para a gente poder entender um pouco sobre esse filme aí. Esse filme fala de um casal homoafetivo, né? Que está com a sua filha, né, adotiva, né, de origem asiática, numa cabana no meio do mato, passando as férias, sei lá, dando uma descansada, e de repente aparecem quatro malucos fortemente armados, né, armados não com armas de fogo, mas armados com armas brancas, por exemplo, um ancinho, um machado, coisas do gênero, assim, armas brancas, mas armas brancas bem parrudas, né? Daquelas que cortam mesmo, entendeu? Não uma faquinha só não, coisa e tal. Uma parada bem mais sinistra, né? E os caras cismam de invadir a casa dos caras, né? Eles são liderados, né? São quatro caras, né? Eles são liderados por um cara chamado Leonard, que é interpretado pelo David Bautista, né? Aquele grandão, né? Que a gente vê lá nos Guardiões da Galáxia, que a gente vê em Blade Runner 2049, coisa e tal. Eu fui muito no filme, muito por causa dele, né? Porque realmente eu gosto dele como ator. E esse Dave Bautista, ele chega e amarra, né? Faz todo mundo de refém, né? Amarra o casal homoafetivo, a menininha fica solta, coisa e tal. E ele fala o seguinte, o negócio é o seguinte, a gente está chegando ao apocalipse, tá? E pra gente parar esse apocalipse, vocês três aí vão ter que conversar entre vocês aí e um de vocês vai ter que ser sacrificado, entendeu? Para o mundo não acabar. Porque se vocês não fizerem isso, o mundo acaba e vão sobrar só vocês três e vocês vão ficar vagando por um mundo estéreo, entendeu? Sem ninguém, totalmente sozinhos, coisa e tal. Aí, claro, né? Discurso de maluco, né? Discurso de fanático religioso, coisa e tal, né? Os caras falam, o casal fala que não vai mais, ninguém vai sacrificar ninguém, coisa e tal. E aí, à medida que eles não vão, o tempo vai passando, o que acontece? Um desses quatro que chegaram acaba sendo sacrificado, né? E logo depois eles ligam a televisão e começa a aparecer na televisão um tsunami aqui, uma epidemia ali, um monte de acidentes aéreos a colar, entendeu? À medida que esse casal homoafetivo e essa menininha decidem não escolher entre eles ali para sacrificar, enquanto que os outros vão sendo sacrificados, né? E aí o Dave Bautista, não, vocês precisam fazer isso, não sei o que vocês têm que salvar o mundo, a gente não é maluco, coisa e tal, a gente tem essas visões, né, dessas catástrofes que estão acontecendo, nós não somos fanáticos religiosos, coisa e tal, né? Pois bem, então
O filme ele vai se processando nessa coisa. Um dos cônjuges, vamos dizer assim, do casal homoafetivo é um cara, né, que, né, pelo fato deles sofrerem com homofobia, o cara ficou mais revoltado da vida, entendeu? Arrumou uma arma, né, começou a fazer cursos de defesa pessoal, porque ele tomou uma garrafada uma vez num bar, né, você tem um flashback, né, que também que fala um pouco da vida desse casal, né? E o outro é mais, vamos dizer assim, delicado, é mais sensível e é mais suscetível ao discurso desses 4 caras que entraram lá para invadir, né, a casa deles, né? E aí a grande questão é essa, né? Até que ponto esses caras são malucos, né? São ruins das ideias, ou até que ponto eles estão falando a verdade, né? Porque cada vez mais evidências de que o mundo está acabando, está se desabando, entendeu? Estão acontecendo. E aí você tem esse drama psicológico ali entre esses personagens que estão dentro dessa casa. É uma história instigante, né? Uma história inusitada, como eu falei, né? Do nosso M. Night Shyamalan, sei lá, esse M. Night aí. Aí, já esqueci de falar o nome dele, tá vendo? E aí o que acontece? O que acontece? E mesmo sendo uma história adaptada, né? Você está vendo que ele procura, né? Mesmo sendo um roteiro adaptado, ele procura, entendeu? Coisas bem inusitadas, né? Para trabalhar, mesmo não sendo a história original dele. E aí a coisa fica muito em cima desse drama psicológico, né? Fica muito em cima ali, né? Dessa tensão entre os personagens. Isso é que faz a história ser interessante. Isso é que faz a história ser gostosa, entendeu? Não é nem a violência em si, é a força dos diálogos, é o poder de persuasão ali. E aí essa coisa acaba, entendeu? Dependendo muito da interpretação dos atores, né? E os atores têm que realmente pagar um dobrado para o filme ficar redondinho ali. E é o que a gente vê nesse filme, né? Talvez ali o mais conhecido seja o Dave Bautista mesmo. Eu confesso a vocês que eu não conheço os outros atores de dos outros filmes, né? Pode ser até que vocês identifiquem algum conhecido de vocês que de repente já trabalhou numa série, num streaming qualquer da vida aí, tá? Mas foi um trabalho bem interessante, né? É um drama psicológico bem forte, é um drama psicológico bem intenso, entendeu? Onde a força do diálogo e a força da interpretação dos atores, né, é que dá as cartas na coisa. E aí a gente tem que realmente, né, tirar o chapéu para esse M. Night, o resto vocês já sabem o que é. É que eu realmente não sei o nome, não sei falar o nome dele, já esqueci de novo, tá? Tá lá no início do vídeo, eu falei lá bonitinho para vocês no início do vídeo, aqui eu já esqueci, já paciência, tá? Então, gente, é uma boa dica, tá? Para quem gosta desse gênero, então é um prato cheio, né? É um diretor que eu sei que é cultuado por muita gente, que tem muita gente que gosta, entendeu? Então, vale, embora não seja muito a minha praia, entendeu? Eu acabei vendo o filme, né? E confesso a vocês que eu gostei, mesmo sendo um gênero que não me apetece muito, tá? Mas eu gostei desse filme, tá certo? Então fica a minha dica aí, tá? Vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e em outras oportunidades a gente conversa mais sobre os filmes que estão passando aí na cidade do Rio. E vamos falar um pouco mais do M. Night... deixa pra lá. Um abração, fui e até a próxima.